Hoje eu queria falar um pouquinho com as pessoas que convivem com uma pessoa que tem o diagnóstico do transtorno borderline. Pode ser a família, pode ser o marido, a esposa, até mesmo filhos, ou a mãe, o pai, que é muito importante a gente não só entender o que é esse transtorno, mas também saber mais ou menos como lidar com isso tudo, porque para alguns casos pode ser uma barra bastante pesada. Então, tentando não voltar no que é, dar a descrição, porque eu acho que se você caiu nesse vídeo, você meio que já entende o panorama, mas ao longo do vídeo, quem não sabe exatamente o que é, acho que consegue dar uma situada. E eu acho que vai ser legal também para a própria pessoa que tem esse diagnóstico ou que desconfia. Se você desconfia, vai num profissional, faça a sua avaliação, entender o que se passa contigo é muito importante para conseguir seguir o caminho certo da orientação, do tratamento, porque tem controle, tem muita possibilidade de controle e de você viver bem. Porque o borderline, ele tem 2 componentes bastante fortes e quase que do mesmo peso, acredito eu, que é a parte genética, que é uma certa predisposição a ter essas características de sentir ter uma intensidade muito forte com os sentimentos, a raiva que explode, a dificuldade de entender seus próprios sentimentos, saber o que é que está se passando, dificuldade de controlar os sentimentos e as reações, às vezes aquele impulso para muita coisa, para consumir, para comprar, para comer, e o impulso muitas vezes para se ferir, para se machucar ou machucar as outras pessoas. Então tudo isso pode aparecer dentro do quadro, dentro de um diagnóstico fechado, mas podem ser características que aparecem isoladas em situações e a conduta é a mesma. Então, pode ser interessante você ouvir esse vídeo para você também ir percebendo qual o caminho que é interessante você seguir para você chegar no seu na sua harmonia, no momento onde você consegue ter uma vida mais leve e mais bacana. Então tá, então um primeiro ponto que é importante para a gente falar para as pessoas que convivem com borderline. Não adianta disputar agressividade. Se o borderline ele vem com agressividade, com raiva, com gestos fortes, não adianta competir e falar, não, eu vou agir com mais raiva ainda, que aí a pessoa vai baixar a orelha dela. Não é assim que acontece. O borderline tem uma dificuldade muito grande de se regular, de controlar os seus sentimentos, de abaixar aquela poeira. E então isso provavelmente, se ele estiver ainda em começo de tratamento, não vai acontecer. Se você vê que a pessoa ela está se exaltando, ela está gritando, ela está ficando agressiva, você tem que ser o parâmetro e o controle e mostrar para ela de que, olha, podemos conversar num tom mais tranquilo, podemos entender e tentar resolver isso que está acontecendo num tom mais calmo. Pode até ser interessante, em alguns casos, você combinar com essa pessoa de que, olha, falando desse jeito comigo, sendo agressivo dessa forma, tendo essas atitudes, eu não vou ficar aqui para passar por isso. Tô saindo, vou dar uma volta a hora que você quiser conversar de uma forma serena, tô aqui. E isso é muito importante, você sempre mostrar que você é o apoio. Só que mostrar que é o apoio, que está ali pela pessoa, que está disposta a ajudar, não é mimar, não é fazer tudo que a pessoa quer. E também não é só dar atenção quando ela está desregulada, quando ela está eh eh, tendo crise, porque se fizer isso, se você só for dar essa atenção, só tiver tempo, só tiver ouvido, só tiver ombro, nesse momento, você meio que vai estar treinando a pessoa que tem o diagnóstico a repetir, a incrementar esses momentos, porque é aí que ela consegue atenção. Então ela vai fazer. Então é muito importante você dar essa atenção, dar esse colo, dar esse ouvido, dar o seu ombro quando ela tá legal. Quando ela tá fazendo coisas que você fala: "É isso aí. É isso aí que funciona. É isso aí que vai ser bom para você, para se relacionar com as outras pessoas, para conseguir comunicar o que você precisa, o que você quer, negociar com as outras pessoas, porque pode ser muito complicado para o portador de diagnóstico do borderline, aceitar nãos.
né, aceitar a negativa da outra pessoa. Ele pode ser muito insistente, pode ser muito repetitivo, pode ser muito e isso desgasta quem está perto. Então até dá um basta nessa repetição de falar: "Não, você já falou o que você tinha que falar, eu já dei minha posição, já dei minha resposta". E o importante, não se exaltar, não levantar a tua voz, porque não é levantando a tua voz que o outro abaixa a orelha. Porque até numa educação antiga tinha isso. Eu completei quando eu falei que tem 2 componentes, tem o componente genético no borderline, que nasce com a pessoa, e tem o componente ambiental. Esse componente vem muito da família, e vem muito disso, a família que acredita piamente que você controla as crianças, dando ordens firmes, levantando a voz, falando mais alto que elas, mostrando quem é que manda, piora muito a situação. Então, é possível que tenha muita gente por aí com o componente genético do borderline, mas que não desenvolveu, mas que vive muito bem, porque a família não seguiu esse caminho. A família ensinou essa pessoa a entender os sentimentos dela, inclusive nomeando, dando nome, dizendo para ela o que é aquilo que ela está sentindo. E se não fez isso na infância, dá tempo e é importante que se faça em qualquer momento. Que chegue para a pessoa e fala: "Você está com raiva?" Ou o que for, falar: "Isso que você sente é mágoa, isso que você sente é saudades", porque normalmente é muito comum a cabeça do borderline simplesmente entrar num turbilhão de confusão, que ele não sabe o que está sentindo, não sabe o que é aquilo que está acontecendo dentro dele. Então dar nomes já começa a ajudar a pessoa a se orientar, entender mais ou menos o que é, né. Eu estou angustiado, eu estou com raiva, eu tô me sentindo desmerecido, tô sentindo que eu fui injustiçado. Então, ter nomes é importante que você ajude essa pessoa a dar nomes, ela consiga se situar. Como eu falo, muita família já faz isso naturalmente. Aí tinha lá uma pessoa com componente de borderline que nem se desenvolveu, porque aprendeu tanto a entender o que sente e aprendeu a se regular. Quando está desregulado, quando está ali esbaforido e falando e com raiva, ensinou, falou assim: "Não, vem cá, né, vem cá que vamos nos acalmar, vamos, eu te ensino como é que faz. Você respira, você para um pouco, você dá um tempo, você vai dar uma volta, você", e aí com a cabeça no lugar, com a cabeça pensando e não agindo, né, só na emoção, com a cabeça pensando, a gente consegue ser racional, entender, procurar a solução para as situações que não estão legais para você, procurar a solução para as desavenças, porque outra característica bastante interessante do borderline é uma hora amar uma pessoa, adorar essa pessoa, dali a pouco, meio que do nada, para quem está em volta do nada, mas para ele vai ter um motivo muito forte, ele já odeia essa pessoa, ou acha que a pessoa odeia ela, aí não quer mais estar perto da pessoa, aí fica uma situação insustentável, aí ele começa a agir da forma que ele acha que a pessoa agiu com ela, e a outra pessoa às vezes não está entendendo é nada, às vezes a pessoa só estava um dia meio distraído lá, não deu muita bola, pronto, já acha que a pessoa odeia ela. Então, ajudar essa pessoa até a entender, ter essa empatia, a entender, às vezes as pessoas têm dias ruins, não estão tão bons, às vezes as pessoas não estão gosta muito de você, mas não está toda esfuziante, não está com tanta vontade de expor, de colocar ali, porque acha que você já sabe, então está tudo certo. Então, entender esses momentos de que a pessoa o borderline parece que é identificado pelos outros muito mais nessa situação, quando de repente vira, por isso que muitas vezes é confundido com o bipolar. Mas é porque na cabeça dela está acontecendo tudo isso, mas são 2 transtornos com características diferentes, né. Tem esse lado aí que parece que confunde um pouco, porque vira o humor, gostava, agora já não gosta mais, porque alguma coisinha aconteceu. A pessoa estava mais introvertida, pronto, não gosta de mim. A pessoa então na cabeça dela tem uma lógica do que está se passando, não é tão do nada. Então ajudar essa pessoa a entender
que tudo bem, não tem problema se as pessoas estão num dias que estão mais apagadas, não estão dando tanta bola para ela, não significa que a pessoa odeia ela. O sentimento existe independente de estar sendo exposto e demonstrado o tempo todo. Então tem ajudar a pessoa a identificar os sentimentos que tem, ajudar a pessoa a regular os momentos que ela está, né, super, exaltada, ajudar a entender um pouco as outras pessoas e desenvolver essa empatia, e ajudar essa pessoa quando ela está autoagressiva e não condenar ela pelas coisas que ela faz, porque é muito comum uma característica desse transtorno é a pessoa se machucar, né? Machucar, se arranhar, às vezes se cortar, fazer coisas. Às vezes essa raiva ela vai para as outras pessoas, ela expõe, ela tenta agredir outras pessoas, só que isso acontece por conta de um turbilhão tão grande que está dentro dela e as pessoas acham que é do nada, que é do gratuito, que está me agredindo, então eu tenho que fazer a mesma coisa com ela, né? E aí ninguém fica bem, nenhum dos lados fica bem. Se quem está em volta conseguir essa serenidade, porque é uma oportunidade para se crescer emocionalmente, quem está perto, quem convive, quem precisa conviver. É a sua oportunidade de você perceber que você tem um pouco mais de equilíbrio, né? Maravilhoso ninguém é, mas você tem um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de condição de entender e de contextualizar aquela situação toda, então a tua oportunidade até de você melhorar mais ainda como ser humano, para ajudar essa pessoa que precisa muito, muito, muito mais do que você. E dar, esse apoio e mostrar para a pessoa todas as vezes que ela está fazendo coisa legal, o quanto que aquilo é legal, o quanto que ela está colaborando, o quanto que ela está sendo serena e harmoniosa nas relações e reforçar esses momentos. Enfim, tem bastante coisa, mas eu acho que essas assim são as principais. Se você passa por essas situações, me conta, coloca nos comentários quais são suas dificuldades, que como eu coloquei aqui para as pessoas o que quem está perto deve fazer, dá para você entender também, se é você que tem esse diagnóstico, de falar: "Não, então é esse o caminho que eu tenho que seguir. Eu preciso, procurar alguma forma de regular minha emoção, de me tranquilizar, o que que dá certo para mim, o que que funciona, o que que é bom". Tem pessoas que se abraçam, tem pessoas que vão para um canto quietinha, tem pessoas que vão dar uma volta, tem pessoas que param para dar uma meditada, tem pessoa que vai rezar. O que funcionar para você e que for bom que você vê que te leva para o teu equilíbrio, te leva para a serenidade, mesmo que não tenha gente de fora, que às vezes você não tem, às vezes eu estou falando com a própria pessoa que tem o diagnóstico aqui e a turma em volta dela não é de colaborar muito não, a turma em volta só quer exigir que você tem que fazer, você tem que ser melhor que isso, você tem que e aí exigir, 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 né, deles não vem ajuda, então às vezes é você que tem que ser importante, procurar um atendimento, procurar uma terapia, isso é muito importante, porque às vezes sozinho você não consegue adivinhar todos os caminhos que são ali os que funcionam para o seu quadro, mas você já sabendo, dessas necessidades, você já vai procurar a autorregulação, a nomear os teus sentimentos. Eu estou me sentindo muito mal, eu estou mal, o que que é esse mal? Que nome que tem isso? Já é um passo super importante. A outra pessoa, nossa, ela virou a cara para mim, virou mesmo. Vamos, aí é terapia cognitiva, né? Vamos questionar esse pensamento negativo, o quanto que ele tem de verdade, o quanto que outra pessoa tem de direito de não ter um dia muito legal, o quanto que às vezes foi você mesmo que deu uma mancada. E tudo bem, é de vez em quando a gente dá uma mancada. E se você percebe que a pessoa não está legal com você porque você deu uma mancada, trabalhar a aceitação de falar, poxa, eu acho que eu preciso pedir desculpa, eu preciso me retratar. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, né, é o crescimento de todos juntos. Enfim, coloca nos comentários se você passa por isso, quais são as dificuldades que você encontra, e porque tem muita troca de informação muito interessante nos comentários. E vamos pensar sobre isso. E se você perceber que você precisa mesmo de entender o que está acontecendo contigo, de passar por uma terapia, eu apresento a minha equipe, eu tenho um site, eu sou formada em psicologia, não atendo mais no momento, me aposentei desse lado,
dessa parte aí das atividades, mas tem uma equipe que trabalha comigo que eu confio bastante no trabalho deles. Você pode ligar, mandar mensagem para o WhatsApp que está aqui na descrição para pegar as informações de como funciona, horário, essas questões todas. Obrigada por me assistir.